Podeis assentar, irmãos amados. Meus queridos, lamentamos não poder dar mais oportunidade aos irmãos para louvar, pelo menos agora, porque já passamos da hora da palavra. Mas louvado seja Deus. Meus irmãos, há uns meses que nós estamos estudando sobre um assunto escatológico, que é sobre o anticristo. Eu creio que a igreja cresceu em conhecimento. O Senhor nos deu essa graça de crescer em conhecimento. A Bíblia diz: crescei na graça e crescei no conhecimento. Uma igreja doutrinada. Dizia o saudoso pastor Rego Barros, que foi pastor presidente dessa igreja, que um crente doutrinado ganha outros 100 crentes. E 100 crentes sem doutrina se desviam todos 100. A nossa igreja, o sustentáculo dela é a doutrina da santa e gloriosa palavra de Deus. É a palavra revelada, esclarecida, que sustenta crente. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós aprendemos como é que ele vai aparecer, quando vai aparecer, o que é que está impedindo dele aparecer, o espírito dele que já está operando, o mistério da injustiça que já está operando. Nós enxergamos pela graça de Deus. E hoje nós vamos ver, irmãos, estudamos mas a igreja, os eleitos, nós aprendemos nos últimos cultos que os eleitos não serão enganados. Estão lembrados? Aprendemos que os eleitos de Deus, a Bíblia diz, mas devemos sempre dar graças por vós. Ele trata dos que serão enganados. Só serão enganados os que rejeitaram a verdade. Estão lembrados disso? Pastor, quem é que vai ser enganado pelo espírito do anticristo? Quem é que vai ser enganado pelo mistério da iniquidade que já está operando? A Bíblia diz que só serão enganados os que rejeitaram a verdade. Amaram a injustiça, amaram a mentira. Então Deus vai enviar o espírito do erro para os que rejeitaram a verdade. Mas nós, pela graça de Deus, aqueles que crerem em Jesus, aqueles que amarem a verdade, eles não serão enganados. Porque a Bíblia diz que nós fomos eleitos desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. A mente do salvo, ela é o quê? Nós aprendemos aqui nos últimos cultos que a mente do salvo, ela é o quê, irmãos? Protegida, ela é blindada, não entra o erro, não entra a heresia, mesmo que ele não tenha uma formação. Nós aprendemos creio que foi a semana passada, que mesmo que ele não tenha tanta cultura, mas a graça de Deus, a unção. 1 João 2,20. Quem sabe de cor o que está escrito em 1 João 2,20? Mas tendes a unção do santo e sabeis o quê? Tudo. Olha aí, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. É uma unção, é uma graça, é uma revelação. Nós aprendemos aqui semana passada, salvo equívoco, retrasada, né? Nós aprendemos aqui, irmãos, que quem tem essa unção não é enganado. Falamos aqui que nos primórdios da igreja, muitos bispos, muitos pastores nem sabiam o quê? Quem foi que aprendeu, meus irmãos? Ler. Mas quando trazia um livro herético, quando trazia um evangelho gnóstico, olha, pastor, nós encontramos esse evangelho aqui, o evangelho de Maria Madalena, o senhor já viu? Não, leia. Quando liam, ele dizia: rasgue, toque fogo, porque esse não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era que dava essa sabedoria àqueles homens? Quem era que dava? A unção do santo. A unção do Espírito Santo protege a mente do salvo. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vimos alguns exemplos de que a mente do salvo, ela é protegida e o espírito do anticristo não entra. Nós aprendemos também que quando um crente é enganado, quando um crente é levado por essas ondas, quando um crente é levado pelo mistério da iniquidade, por que foi que aquele crente foi levado? Por que foi que aquele crente foi enganado?
porque na realidade só era a casca, mas não era um verdadeiro salvo, não era um verdadeiro escolhido de Deus, não era uma pessoa que tem a unção do santo. Eu contei aqui que eu encontrei, não sei se eu contei, quando eu cheguei no sertão há 32 anos atrás, encontrei um jovem irmão que orava, cantava, pregava como um canarinho. Aí quando foi depois, ele foi embora para o sudeste do país, e quando foi um dia eu fui fazer uma visita à família, e quando cheguei lá, encontrei ele membro de uma seita terrível. Tem aqui em Maceió essa seita, elas têm umas igrejas padrão assim, com um negócio assim meio alto, glória a Jesus. E eu fiquei incrível, mas rapaz, fulano deixou de ser crente em Jesus Cristo para aceitar essa, é uma religião que tem um outro Novo Testamento. Acho que vocês já sabem de que eu estou falando. Glória a Deus. Parecia que era salvo, parecia, né? Parecia que era dos escolhidos de Deus, parecia, mas era denorex. Quem lembra? Né? Parece, mas não é, porque se for legítimo, né? Glória a Deus, não aceita não, era crente denorex. Então, irmãos amados, hoje nós vamos ver que no meio dessa confusão, Deus vai continuar fazendo maravilha no meio da igreja. Nós não temos medo. A igreja de Deus não tem medo do anticristo, a igreja de Deus não tem medo do que ele possa fazer, a igreja de Deus, ela segue de cabeça erguida, com a bandeira ensanguentada do Calvário na mão. Não tenham medo. A igreja de Deus não tem medo, a igreja de Deus não se assombra. Toda a doutrina que nós demos aqui não foi para assombrar os irmãos, porque nós não temos motivo de nos assombrar, não temos motivo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode dizer glória a Deus por isso nesta noite? Glória a Deus. Maior que está em nós. E o que é que, enquanto o anticristo, o espírito do anticristo está trabalhando, porque ele mesmo só vai aparecer quando? Quem lembra? Paulo disse, tem um que o resiste, até que do meio, seja o que, irmãos? Quem aprendeu? Quem é esse que está resistindo? Mais forte? Quem é? O Espírito Santo que habita em quem? Na igreja. Quando é que esse que resiste vai sair? Quando é que esse que resiste vai sair? Quando ele for levar a igreja no ar ao encontro de quem? Então aí as portas vão ficar escancaradas para o anticristo. Tem um que resiste. Nós aprendemos que muitos cristãos antigos imaginavam que era o Império Romano, né? Era a organização política do Império Romano, a ordem que o Império Romano tinha que impedia, mas era um ledo engano, porque o Império Romano caiu, né? O Império Romano, em 476, o último imperador Rômulo foi assassinado pelos bárbaros e o Império Romano ruiu e o anticristo ainda não apareceu. Então não era o Império Romano, né? Glória a Deus, não era o Império Romano. Quem é que está impedindo dele aparecer? Quem é que está impedindo dele tomar conta do mundo? É o Espírito Santo de Deus que está impedindo. Glória a Deus. Tudo está no controle de Deus, irmão. Não temam. Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Não tenham medo de nada. Glória a Deus, nosso objetivo não é assustar as ovelhas do Senhor. Agora vamos ver que nós não devemos nos assustar. Versículo 14, por favor, que seja lido. O versículo 14, por gentileza. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que Paulo fala do anticristo, ele agora mostra para a gente que a gente não está esperando por ele. Eu não estou esperando pelo anticristo e a igreja não está esperando pelo anticristo. O que é que nós estamos esperando? Por favor, põe em tela outra vez. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para quê? Nós somos chamados para quê? Para esperar o anticristo? Nós fomos chamados para sermos enganados pelo anticristo? Nós fomos chamados para quê? Para alcançar o que, meus amados irmãos? A glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Oswaldo, o que é glória? A palavra glória, irmão, no grego é doxa. E a glória quer dizer beleza.
A glória quer dizer brilho, a glória quer dizer ordem, a glória quer dizer belo, a glória quer dizer bonito, a glória quer dizer perfeito, a glória quer dizer que não se estraga, a glória quer dizer sem corrupção, a glória quer dizer beleza e esplendor. Paulo diz aos crentes, depois que ele trata no capítulo 2, ele diz, mas vocês não fiquem com medo não, que vocês foram chamados para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para reinar com o anticristo. Nós não fomos chamados para sermos destruídos pelo anticristo. Nós fomos chamados para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi que aconteceu, irmão, quando o mundo, antes do pecado, que era que esse mundo tinha? A glória de Deus. Antes do pecado, existia neste mundo, no cosmos, no universo, existia a glória de Deus. A glória, a beleza, o resplendor, a incorruptibilidade. O que foi que fez a glória de Deus se afastar? O que foi que fez a glória de Deus se afastar da terra? O pecado. O pecado fez a glória de Deus se afastar. E agora, pasmem, não afastou totalmente. Não afastou totalmente. A Bíblia diz assim, porque todos pecaram. Romanos 3:23, que todo crente sabia antigamente e hoje não sabe mais. Olha esse versículo, Romanos 3:23, irmão. Quem não sabia, fique calado. Não levante a mão não, pelo amor de Deus. Porque esse versículo a gente aprendia na escola dominical quando era criança. Hoje em dia, irmão, porque todos pecaram, destituição da glória de Deus. Irmão, quem foi que disse isso? Foi Confúcio? Meu irmão, não diga isso não. É um versículo chave, é um versículo prioritário que todo crente tem que conhecer para pregar para o pecador e para si mesmo. Veja, por favor, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer destituído? Destituído. Me ajude a pregar. Onde estão os irmãos que me ajudam? Fulano foi destituído do cargo. O que foi que aconteceu com ele? Ele tinha, mas agora perdeu. Foi demitido. Perdeu. O que foi que aconteceu com o pecado, irmão? Nós fomos destituídos da beleza, fomos destituídos da incorrupção, fomos destituídos da saúde, fomos destituídos de tanta glória, de tanta beleza, de tanta coisa boa. Mas ainda ficou essa beleza, ainda temos alguma beleza. Isso nós estarmos sentados aqui é glória de Deus. Nós estarmos respirando é glória de Deus. Nós termos inteligência é glória de Deus. Nós sabermos falar é glória de Deus. Nós podermos amar é glória de Deus. Nós podermos sorrir é glória de Deus. Mas é uma glória parcial. Por quê? Por causa do pecado. E quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer quando Jesus voltar? Na consumação dos séculos, quando houver novos céus e nova terra, o que é que vai acontecer? A glória que foi perdida, a beleza que foi perdida, a perfeição que foi perdida, ela vai ser recuperada e restaurada. Em parte, quando a gente aceita Jesus, essa glória, em parte, ela é restaurada. Porque a gente volta a ter comunhão com Deus, a gente volta a ter liberdade com Deus, a gente volta a entender as coisas de Deus. É uma recuperação parcial. Mas a plenitude da glória vai ser quando? Quando é que vai ser a beleza total, sem mais danos, sem mais prejuízos? Tudo vai ficar belo, outra vez. Né? Hoje é belo, mas não é tanto. É uma beleza que vai se desgastando. É uma beleza que vai se acabando, né? Glória a Deus, é só você olhar o seu retrato de 20 anos atrás. Aí você olha para o retrato de 20 anos atrás e olha no espelho. Hoje. Oh meu Deus, cadê a glória? Não é? Estou vendo um bocado de gente sem cabelo aqui, glória a Deus. Hoje, graças a Deus, as irmãs têm tinta na terra, glória a Jesus, que ajuda muito. Não é? Glória a Deus, aleluia. Né? Tem até médicos bons, né?
Tem médicos bons que, glória a Deus, dá uma arrumada nos pés de galinha. Glória a Deus, né? Infelizmente, o doutor Pitangui morreu. Mas ele fazia milagre. Pegava aquelas velhinhas assim, bem... E quando saía uma mocinha empinada. Glória a Jesus, né? Mas não tem jeito. Depois desempina de novo. Por quê? Porque perdemos a glória, a beleza. Foi perdida. Né? Mas a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, nós vamos recuperar a glória. A glória física, a glória mental, a glória espiritual. Vai voltar toda a beleza original. Glória a Deus. Então Paulo disse, olha, não temam não se assustem, porque pelo nosso evangelho, o Senhor vos chamou para alcançardes a glória de quem? A glória de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai recuperar essa glória para nós? Cristo Jesus. Cristo Jesus vai recuperar tudo. Vai recuperar nossos espíritos, vai recuperar nossas almas, nossas mentes, nossos corpos, a terra, os mares, as aves, os animais, o ar, tudo vai ficar glorioso, vai ficar bonito, vai ficar pronto, vai ficar indestrutível. Aí vai se cumprir novos céus e nova terra, onde habita a justiça e a glória de Deus habita. Aleluia! Vamos ver isso em Romanos. João viu essa glória de volta. Romanos 3, ou melhor, Apocalipse 21, 10 e 11. Apocalipse 21, 10 e 11. Vê que riqueza aí. João viu a glória de novo. 21, 10 e 11. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Quem pode dar glória a Deus, irmãos amados? Meus irmãos amados, tudo envelhece. Os prédios, é verdade ou não é, irmãos? Você pinta uma casa, parece uma praga, parece um castigo. Por melhor que seja a tinta, com poucos meses... O que é que vai acontecendo, irmãos? Vai ficando fubento de novo. Aleluia. Glória a Deus. Você constrói. Ainda bem não termina de construir. A gente que administra igreja, irmão, é uma tristeza. Às vezes, antes da inauguração, já está precisando fazer reparos. Pastor deu um vazamento. Pastor, estourou. Um dia desse a gente estava fazendo uma congregação. Agora, porque eu fui lá, eu sempre pego de surpresa, vou lá olhar as obras. Quando cheguei lá, estourou um negócio do chão para cima. Eu digo, mas não é uma coisa séria mesmo. Será que é o bicho que está subindo aqui? Deu um problema no piso, foi preciso fazer de novo. Porque tudo está em estado de estrago. A Bíblia diz lá no livro dos Salmos, eu não estou lembrado agora o capítulo ou o Salmo, diz que como um pano velho, o mundo, como uma roupa, o mundo está envelhecendo. E depois, antigamente a ciência dizia que o mundo estava renovando. E hoje a ciência confirma a Bíblia. A ciência hoje descobriu que o cosmos está envelhecendo. Aleluia. Mas nós estamos esperando a glória de Deus voltar, a beleza de Deus voltar. Jesus vai trazer a glória outra vez. Não é esse não. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora Apocalipse 22 e 23. Apocalipse 22 e 23. Perdão. Houve um lapso. 21 e 23. Parece que é 21 mesmo. 21 e 23. Por favor, é 21 e 23. Leia. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade celestial não vai precisar de sol e nem vai precisar de lâmpada, porque a glória de Deus vai alumiar a cidade. Tudo vai ficar claro pela presença de Deus. Então não vamos temer.
Paulo disse: vocês foram chamados para participarem da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém se assombre, ninguém tenha medo. Ah, irmão, vem aí a besta. Ah, irmão, vem aí o falso profeta. Ah, irmão, vem aí a fome. Ah, irmão, vem aí a guerra. Ah, irmão, o anticristo. Ah, irmão, vai ser solto os gafanhotos. Eu não estou esperando nada disso. Eu estou esperando a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Estou esperando a glória. É isso que Paulo diz. Aí versículo 15, vamos ver o versículo 15, voltando a 2 Tessalonicenses 2:15, glória a Deus. 2 Tessalonicenses 2:15. Então, irmãos, estais firmes e Pronto, somente atenda aí. Ele diz: então, irmão, estais o que, irmãos? Mais forte. Estai o que, meus amados irmãos? Firmes. Firmes. No grego, a palavra firme é esteco, que quer dizer manter a posição, perseverar, não sair do lugar. Paulo disse: olha, eu mostrei para vocês o que é que o anticristo vai fazer, nos versículos anteriores, mas vocês mantenham-se, o que, meus amados irmãos? Firmes. Estecos no grego, que quer dizer segurar, perseverar, não sair do lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Ficai firmes. Estai firmes, irmãos. Glória a Deus. Não se abalem com nada. Fiquem firmes, não saiam do lugar. Meus amados irmãos, disse que quando Pompeia foi destruída, muitos séculos depois cavaram, o Vesúvio derramou a lava, e a cidade de Pompeia e de Herculano e outras pequenas cidades foram cobertas pela lava do vulcão, do Vesúvio. E já no século XVIII foi que foram cavar e descobrir a cidade. Eu não vi, eu já estive em Pompeia, por graça de Deus, em 2010, eu estive em Pompeia, mas esse indivíduo, ele não estava lá. Eu soube que foi levado para um museu, não sei se de Nápoles. Tem uns lá e outros foram para os museus. A lava, quando cobriu, irmão, fez como se fosse moldes. Então, quando você pega a lava, está o desenho da pessoa do jeito que ela morreu. Foi encontrado gente caído no chão, foi encontrado gente com carca de tesouro, foram encontradas mulheres grávidas, foram encontrados cães que foram... a lava cobriu e fez o desenho da pessoa. Aí é só encher de gesso. Quando enche de gesso, aparece a pessoa do jeito que morreu, porque ficou o modelo. Com o tempo, o corpo se decompôs, o material orgânico se decompôs, então, mas ficou o modelo. Então lá tem cachorro, lá tem mulheres grávidas, lá tem homens que caíram na rua. Então tem muitas coisas lá em Pompeia interessantes. Mas dizem que, eu não cheguei a ver esse, mas dizem que o mais interessante é um soldado que foi achado na porta do palácio da prefeitura. Glória a Deus. Sabe como foi que ele foi achado? 1.700 anos depois que a cidade foi destruída. Assim, ó, com a lança na mão e em posição de sentido. Veio o terremoto, veio o vulcão, veio a lava, mas ele tinha a ordem do seu superior. Aconteça o que acontecer, o soldado que está na porta não pode sair do lugar. E ele morreu assim. Aleluia. Aleluia. E Paulo disse: fique firme. Ainda que o vulcão exploda, ainda que a lava desça, ainda que aconteça o que acontecer, ficai firmes, não arredai o pé do lugar. Aleluia! Glória a Deus para sempre e eternamente. Estais firmes, irmãos, não vos abaleis com essas coisas, não vos assusteis, não corrais do lugar, da posição que Deus colocou vocês. Estais firmes. Porque tem gente, irmão, que não tem firmeza. Vocês conheceram alguém que não tem firmeza? Você procura ele aqui, ele está ali. Você procura ele ali, ele está acolá. Não tem firmeza, não tem estabilidade espiritual. Glória a Deus, qualquer coisinha faz ele correr. Mas o soldado de Pompeia morreu na posição que foi deixado pelo seu superior.
Aí Paulo diz, irmãos, primeiro, não tenham medo porque vocês foram chamados para participarem da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, estai o quê, meus amados irmãos? Firmes. Terceiro, e depois de firmes, e o quê? Retende as tradições que vos foram ensinadas. Prossiga. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Muito bem. Paulo disse, estejam firmes e retende as tradições. O que é uma tradição? Existem tradições boas e existem tradições más, nocivas. Tradição não é doutrina. Tradição são bons costumes que passam de geração em geração. Tradição no latim quer dizer passar de uma mão para outra. Quem estuda direito, quem já estudou, sabe o que é a tradição, né? Você vende uma casa alguém, mas quando é que acontece a tradição? Você vai no cartório, você assina os documentos, você paga, mas não houve a tradição ainda. Quando é que há a tradição? Quando você entrega a chave. Aí houve o quê? É passar de uma mão para outra. Tradição. É verdade que existem tradições ruins. Existem religiões que são baseadas nas tradições. E o pior, essas tradições contrariam a revelação da palavra de Deus. O que é que se deve fazer com essas tradições que contrariam a palavra de Deus? Tradições que contrariam o Evangelho. Tradições que contrariam a Bíblia. Tradições que são contrárias à doutrina do Evangelho. Elas devem ser o quê, irmãos amados? Abandonadas. Mas Paulo disse, retende as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra ou seja por epístola nossa. Por que Paulo disse isso, irmãos, aqui? Porque lá atrás ele falou que o anticristo, ele vai fazer uma obra de desconstrução. O anticristo, ele disse, quando o anticristo vier, ou quando o mistério da injustiça estiver operando, vai haver uma obra de desconstrução. Vai ser desconstruído tudo, todas as tradições. Todas as tradições. O Paulo, ele fala aqui atrás que o anticristo é o homem sem lei. Ele fala que o anticristo, ele é o iníquo. Ele fala que o anticristo vai produzir apostasia. Ele fala que o anticristo é o homem do pecado. Então o anticristo vai vir desconstruindo tudo de bom que foi feito durante os séculos. Aí Paulo fala para a igreja, mantenham-se firmes e não vão na onda dele. Retenham as tradições. Segurem as tradições. Segurem aquilo que foi passado. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, as igrejas que têm aberto mão de suas tradições, é só para piora. Porque existem tradições boas, existem costumes bons, existem costumes bonitos, existem costumes que não salvam, mas são bons. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem costume que o costume não salva ninguém. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. A Bíblia diz, pela graça sois, por meio de quê? E isto não vem, mas é o quê? Dom de Deus. Salvação, irmão, é exclusivamente pela graça. Salvação é só pela graça e mais nada. Por exemplo, o ladrão da cruz, olhe para cá, por favor. O ladrão da cruz, ele estava pendurado na cruz. Ele estava fedendo, ele não tinha tomado banho. Ele estava nu. O ladrão da... A gente vê um paninho, né? Nosso Senhor na cruz com um paninho, não é assim? Mas aquele paninho foi a piedade cristã dos artistas que colocaram. Lá ficava nu, pelado. Não tinha paninho não. Tinha paninho não. Por isso que o hino da harpa diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. O ladrão foi salvo nu ou não foi? Será que Jesus disse, não, primeiro vista uma roupa para eu lhe perdoar? Jesus disse isso para ele? Sim ou não? Vista um paletó, uma gravata. Só vou lhe salvar depois que você vestir um paletó e uma gravata. Mas naquele tempo não tinha paletó e gravata. Vamos dizer que você vestiu uma túnica bonita com as franjas.
Jesus não disse isso. Do jeito que ele estava, Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Nós seremos irresponsáveis se nós dissermos que somos salvos porque nos vestimos desse jeito. Nós seremos irresponsáveis e hereges se nós dissermos que seremos salvos pelo cabelo. Nós seremos irresponsáveis e hereges se nós dissermos que somos salvos pelas nossas tradições e costumes. Nós não somos salvos por tradições e nem somos salvos por costumes. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Quem diz amém? Amém. Mas, irmãos, existem costumes e tradições que embelezam. Existem costumes e tradições que dignificam. Existem costumes e tradições que ajudam. São esses costumes e tradições que Paulo diz o que, irmão? Retende. Vamos ver aí, por favor, de novo. Hein? Então, irmãos, estáis firmes e retende. Para um pouquinho, o que foi que ele disse, irmão? O que é reter? O que é reter? Segurar. Segura. Meus amados irmãos, por quê? Porque se nós abrirmos mão, nós não vamos abrir mão só das tradições. Começa abrindo mão das tradições, começa abrindo mão dos bons costumes e depois avacalha tudo. Como tem acontecido em muitos lugares. Todo o ministério está aqui de paletó e gravata. Paletó, gravata, calça. Pastor, me diga pelo amor de Deus, onde é que tem na Bíblia que é para dirigir o culto de paletó, de gravata, de camisa de manga longa? Onde é que está escrito isso? Não tem canto nenhum da Bíblia, nem vai achar. Pastor, Jesus só salva se for assim. Jesus só batiza se for assim. A doutrina só tem valor se ministrar assim? Não. Mas a Bíblia diz, retende as tradições, porque Paulo está dizendo que o anticristo ele vem desconstruindo tudo. Esse espírito de desconstrução é o espírito do anticristo. Aí Paulo diz, não vá na onda dele não, retenham as tradições. Dá para dizer aleluia para Jesus? Quem foi que disse que as irmãs vão ser salvas por essa roupa? Ninguém é louco. Ninguém é louco. Salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Mas se o pastor abrir a boca e disser, irmãs, vocês agora estão liberou geral. Velha de 80 anos está liberada para vir de cocotinha para a igreja. As irmãs ripem a cabeça. Mande passar a máquina zero. Se o pastor fizer isso, ele está ajudando o anticristo a desconstruir. E Paulo disse, não façam isso. Retenham. Segurem as tradições que vos foram ensinadas ou por epístola ou por palavra. E eu tenho uma notícia para dar a vocês. As igrejas que abriram mão, que não retiveram, eu estou dizendo diante de Deus e com conhecimento de causa, não estão espiritualmente melhores. Em vez de melhorar espiritualmente, eu estou dizendo diante da Santíssima Trindade, e porque eu pesquiso e sei que as igrejas que abriram mão de suas tradições eclesiásticas, a gente vai abrir para crescer, a gente vai abrir para melhorar, ledo, engano. E o pior, todas as tradições cristãs estão abrindo, irmão. O ataque está grande. Eu acompanho, eu leio, eu busco, eu pesquiso, irmãos amados, denominações que tinham suas tradições, denominações que tinham seus zelos, glória a Deus, e que cresceram, hoje estão abrindo mão de tudo. Não guardaram as tradições, e em vez de melhorarem, eu ficaria calado se os que abrem mão da tradição ficassem mais crentes.
Eu ficaria calado se os que abrem mão das tradições ficassem mais fervorosos. Aí eu ficaria calado. Mas eu pergunto a vocês, ficam? Sejamos honestos diante de Deus. As pessoas físicas e as pessoas coletivas, as igrejas que liberam tudo, que soltam tudo. Eu pergunto diante da Trindade, essas pessoas estão mais espirituais do que os do passado? Sejamos honestos. Não são. Porque quando abre mão das tradições, quando abre mão dos bons costumes, a espiritualidade sempre desce. Aleluia. Aleluia. Irmãos amados, o diabo quer por que foi que Paulo encaixou essa palavra aqui, justamente aqui em 2 Tessalonicenses 2? A gente pensa que isso aqui não tem nada a ver com o anticristo, pensa que é outra coisa. Não, é o mesmo capítulo, é o mesmo tema. Paulo está dizendo, gente, não vão na onda dele, porque ele vem para desconstruir tudo, mas vocês têm sabedoria de Deus, vocês retenham, vocês segurem, vocês não abram mão das boas tradições. Se alguém disser que nós somos legalistas, está pecando. Nós sabemos o que é legalismo. Nós sabemos o que é fanatismo. Não vamos exigir coisas esdrúxulas. Não vamos exigir da igreja coisas mirabolantes. Seríamos irresponsáveis e querer colocar jugo pesado sobre as pessoas desnecessariamente. Mas existem tradições boas que devem ser retidas, conservadas. Aleluia. Aleluia. Porque são boas, são saudáveis. Irmão, ninguém me diga que uma senhora, com todo respeito, com todo carinho, não sem querer ofender ninguém me diga que uma senhora vestida decentemente, com decoro, com pudor, com sua roupa sóbria, elegante, é a mesma coisa de uma pessoa com uma roupa vulgar. Não diga que é a mesma coisa, não. Diga isso não, diga isso não. É a mesma coisa. Não. É difícil, só se não tiver bom senso. Já pensou uma irmã chegar aqui do jeito que vocês são? É uma coisa. Se chegar aqui uma irmã para cantar aqui, vestida de piriguete, mascando chiclete, com o cabelo uma banda azul, uma banda verde, outra amarela. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Se quebrando que nem uma cobra. É a mesma coisa. Não, meu filho, diga isso não, pelo amor. Não é a mesma coisa, não. Já pensou se eu estivesse aqui, irmão? Porque, irmão, os trajes, eles falam. A própria psicologia explica que o traje fala. O traje, por incrível que pareça, o hábito não faz o monge, mas o monge de hábito tem mais valor do que um monge sem hábito. A Igreja Romana, no Concílio Vaticano II, ela abriu mão para que os sacerdotes, os monges, avacalhassem. Apareceu freira de calça comprida, apareceu freira sem véu, apareceu, e 50 anos depois do Vaticano II, a Igreja Católica reconhece hoje que cometeu uma besteira, porque em vez de atrair o povo para a igreja, nos últimos 50 anos, ela perdeu milhões de pessoas. Ela abriu para ver se facilitava, para ver se melhorava, e hoje a própria igreja reconhece, não todos, mas um grande segmento da igreja reconhece que foi pior. E hoje os sacerdotes já estão querendo voltar a usar a batina, os monges já estão querendo usar o hábito de novo, porque descobriram que em vez de beneficiar a igreja, foi o que aconteceu? Piorou, perdeu. O hábito não faz o monge. Mas o monge de hábito é mais respeitado do que sem hábito. A roupa não leva ninguém para o céu. O cabelo não leva ninguém para o céu. A modéstia não leva ninguém para o céu. Não salva ninguém. Mas o salvo, ele sabe se conduzir. Ele sabe se vestir. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Ninguém pense, porque a própria experiência prova que é tolice abrir mão das boas tradições. É tolice.
É besteira. É contraproducente, irmãos amados. Glória a Deus, irmãos amados, eu fui numa igreja em outro país, não foi aqui, pastor Múcio estava, pastor Augusto estava, dos que estão aqui, parece que são esses dois. Nós fomos um culto numa igreja, uma igreja mesmo, em outro país. Irmão, o pastor, com todo respeito, irmão, de camiseta, que quando eu era menino chamava camisa de meia. Quem lembra desse nome? Camisa de meia. Os outros já morreram, só ficou a gente. Pois o pastor de camisa de meia. Bermuda. De bermuda. De tênis. E de conga. De tênis. Dirigindo. Ou era tênis, ou era conga, ou era que chute. Meu irmão, Domingo à noite. no culto oficial do domingo, era pela manhã. No culto oficial, que nos países europeus, o culto maior não é à noite, o culto maior é pela manhã. Meus irmãos, não quer dizer, eu não vou dizer que ele é salvo ou que não é isso. É que, meus amados irmãos, desvaloriza aquele estilo dele, desvaloriza o culto, desvaloriza a mensagem, desvaloriza o altar, dessacraliza, vira uma coisa vulgar, vira uma coisa comum. E é justamente o que o anticristo quer. É justamente o que o anticristo quer. É que as igrejas, elas sejam vulgarizadas, os cultos sejam vulgarizados, que tudo vire comum para perder o peso, para perder o valor. Os irmãos estão entendendo, irmão? Roupa salva? Sim ou não? Paletó salva? Saias salvam? Não, a gente não é louco, não. A gente não é imbecil, a gente não é irresponsável ao ponto de dizer que roupa salva, costumes, tradições não salvam. Nós sabemos que não tem nenhum valor salvífico. Mas Paulo disse: vocês são sábios, vocês são prudentes, vocês são salvos pela graça, mas retenham as tradições. Não abra mão das tradições para não avacalhar. Pastor, por que Paulo colocou esse versículo aqui no assunto do anticristo? Por quê? Não tem separação não, é o mesmo assunto, é o mesmo contexto. É porque o anticristo, ele vem desconstruindo, ele vem estragando, ele vem quebrando os conceitos, ele vem quebrando as tradições, ele vem destruindo tudo. O próprio conceito do anticristo é destruir tudo, é acabar com tudo. Mas Paulo fala para a igreja: mantenham-se firmes e retenham as tradições que foram ensinadas por palavra ou por epístola. Irmão, a Bíblia não fala de paletó, a Bíblia não fala. Irmão, não fala nem vai falar, porque quando Paulo escreveu as epístolas, não existia, eram túnicas. Existiam túnicas masculinas e túnicas femininas. Mas a prudência, a sabedoria, o apóstolo São Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas o que, igreja? Em todas convém. Que coisa linda são as irmãs com os trajes. Existe lugar, cada coisa tem o seu lugar. Existe o seu lugar. Você não vai vestir na sua cozinha com o mesmo traje que vem para a igreja. É justo, é lógico. Você vai vestir decente na sua cozinha, mas não é do jeito que vem para a igreja. Se você vai um banho de mar com a sua família, lá tem um traje de banho de mar, dentro da prudência. Não pode ser fio dental. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, glória a Jesus. Não, senhor. Cuidado na vida. Até na praia, o crente tem prudência. Né? Não vai para a praia de paletó e gravata. Já pensou? O irmão de paletó e gravata. Vai dirigir o culto, irmão? Não, vou dar uma tainha. Tipo, de paletó e gravata, meu irmão. Você é doido. Mas também não vá de tanga. Quem se lembra do tempo que dizia da tainha? Quem lembra? O resto morreu, irmão, só ficou a gente. E o irmão está dizendo tanga verde limão.
Uma presepada, né, irmão Cláudio? Irmãos amados, como a Bíblia é maravilhosa. Como o Senhor é sábio, Ele nos ensina tudo. O próprio Paulo que disse que a salvação é pela graça. Quem foi que disse que a salvação é pela graça? Quem foi que disse? Pois o próprio Paulo que diz que a salvação é pela graça, ele diz: retende as tradições. Guardem aquelas verdades, aqueles princípios saudáveis. Agora existe, claro que existem tradições inúteis. Existem tradições pecaminosas. Existem tradições que foram passadas de geração em geração, que não vale a pena. Essas nós aboliremos. Mas aquilo que é bonito, aquilo que é belo, aquilo que é sábio, aquilo que é prudente, Paulo disse: retém. Aleluia. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. Por que foi que Paulo colocou esse versículo justamente aqui, quando nos versículos anteriores ele trata do anticristo? Por que ele colocou? Por que ele colocou? Porque ele sabe que o anticristo vem com um processo de desconstrução. Ele quer que as igrejas, ele quer jovens na igreja de bermuda, ele quer jovem na igreja de camisa regata, ele quer jovem tatuado. O anticristo quer, para ele é graça, quanto mais isso melhor. Não, irmão, para atrair os jovens, não é? Glória a Deus. Trai não, meu irmão, trai não. Não, é tolice, é o anticristo. Paulo, veja que, olha o contexto aqui, ele fala do anticristo, e quando é no final ele diz: vocês retenham as tradições, porque se vocês não reterem as tradições, vocês vão cair na onda dele. Aleluia, glória a Deus, irmão. Irmão, está havendo uma tragédia. Todas as denominações estão sofrendo a quebra de suas, o quê? Tradições. Todas as denominações, todas. Eu acompanho. Glória a Deus. E o pior é que dentro das próprias denominações está havendo choque. Porque tem gente que quer manter as tradições e outros não querem. E está havendo choque todas as denominações. Estou falando das denominações históricas, as denominações antigas, as denominações que têm uma história. Então, meus amados irmãos, mas nós estamos seguindo a santa e gloriosa palavra de Deus. Glória a Deus. Sem fanatismos, sem exageros, sem coisas esdrúxulas, sem coisas desnecessárias. Nós não somos insensatos nem loucos de querer que os irmãos se vistam como em 1920, como em 1910. Nós seríamos insensatos porque os costumes evoluem, as coisas evoluem, mas nós devemos manter o padrão de ordem. E o que mais, irmãos amados? E todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? Quem entendeu essa mensagem? Diga glória para Deus nessa hora, quem entendeu essa mensagem. Quem é salvo pela graça? Exclusivamente pela fé. Quem foi perdoado de graça, de graça, de graça. Faça assim com a mãozinha. Mas quem tem juízo?